Eles chegaram à fazenda com as mãos ainda cheias do último abraço do velório e do gosto salgado das promessas quebradas. 3 crianças agarradas à saia de Maria, olhos grandes demais para a pouca comida que havia no bolso. O carro subindo pela estrada de terra, o vento soprando um pó fino que parecia querer apagar qualquer coisa que o tempo não tivesse deixado. Foi ali, naquela curva esquecida pelas rotas e pelos mapas, que começou a nova vida que ninguém pediu, mas que, ao menos por enquanto, era tudo que tinham. Maria conhecia Esperança como quem conhece uma casa antiga, aos poucos, por costume. Conhecia os silêncios, os hábitos de madrugada, a maneira como a velhinha movia a xícara de chá no mesmo sentido todas as tardes. 12 anos trabalhando de sol a sol, trocando noites de descanso por vigilância, trocando feriados por companhia. 12 anos de pratos lavados, remédios lembrados, contas anotadas com caligrafia quase igual à dela. Era um serviço que ela ofereceu com fidelidade, não por contrato assinado numa folha sempre pronta, mas por uma confiança que parecia maior do que documentos. No dia do enterro, quando os filhos de Esperança saíram da cidade com ternos limpos e sorrisos precisos, havia no olhar deles algo que nunca estivera no olhar da patroa: pressa para dividir o mundo. A leitura do testamento foi feita na sala envidraçada da Casa Grande, e a voz do notário pareceu distante, como se viesse através de um vidro sujo. Deixo para minha fiel cuidadora Maria a casa situada... Uma oração breve de surpresa passou pelas pessoas. Alguns olharam para Maria com pena, outros com indiferença. A casa mencionada era uma casa de barro numa fazenda fora da rota, uma propriedade velha, sem energia, que os herdeiros chamaram de um lugar a ser desapropriado, e deixaram escapar um riso curto que feriu mais que o vento cortante da capela. Maria saiu da leitura do testamento com os filhos nos braços e no coração um nó que cheirava a barro e a ingredientes para a sopa. Na cidade, as vozes diziam coisas como: é pouco, por que não comprou algo antes? Deveria ter pedido mais. Mas ninguém sabia das noites em que ela velou a febre de Esperança, da vez em que trocou seu próprio jantar pelo remédio da patroa, nem das vezes em que ouviu confessos palavras de arrependimento escondidas numa esquina da sala. Promessas que por 12 anos soaram como num possível porto. A oferta dos herdeiros veio rápido. Ao final do segundo dia, Rodrigo, o primogênito, veio com um homem de semblante calculista e uma proposta que parecia mais uma ordem. A fazenda não dá lucro, vendemos rápido, dividimos e pronto, disse ele, como se a vida inteira tivesse preço na ponta dos dedos. Houve também Gabriela e Fernando, que reviraram a casa de Maria na esperança de encontrar algo que justificasse sua avareza. As palavras chegaram como facas, o desdém como chuva fria. Maria pensou em recusar. Pensou em ficar na cidade, arrumar um trabalho simples, colocar as crianças na escola mais próxima, mas havia a casa de barro no documento. Uma casa que, para os filhos da patroa, não passava de um obstáculo burocrático. Para Maria, era ao mesmo tempo promessa e desafio. Ela não acreditava que a promessa fosse riqueza fácil, mas havia um fio de dignidade naquele título de propriedade. O nome dela escrito, claro, independe das intenções alheias. Era o suficiente para largar a cidade, pegar o que havia de poucos móveis e subir a estrada em direção a um lugar que o mapa quase esquecera. A viagem até a fazenda foi longa em silêncio. As crianças dormiram, encostadas uma na outra, e Maria observava o horizonte que se abria em manchas de palha seca e árvores retorcidas. A luz da tarde fazia a terra brilhar como se estivesse polida. Ao avistarem o portão de ferro, já gasto pela ferrugem, Maria sentiu um aperto diferente. Não só medo, mas a sensação estranha de estar chegando ao epicentro de algo que ainda não entendia. A fazenda, o que restava dela, era mais do que o papel descrevia. Paredes trêmulas, o telhado com tábuas faltando, o quintal tomado por ervas altas que faziam cócegas nas janelas. Havia um cheiro forte de chão seco e madeira velha,
e o vento parecia atravessar a casa como quem não se importa em manter segredo. O único som que insistia, insolente, era o ranger de uma porta que havia esquecido de se calar. Aparentemente, ninguém passara ali há anos. Instalaram-se como quem monta um acampamento definitivo. Não havia água encanada. Havia um poço, mas a bomba estava emperrada. Para acender uma luz era preciso trazer um gerador, um luxo fora de alcance. A primeira noite foi feita de cobertores mal costurados e de coragem que tremia quando o luar entrava pelas frestas. Daniela, a mais velha das crianças, apertava os olhos como se pudesse guardar o sono pelo tempo que fosse necessário. Mateu, com as mãos sempre sujas de terra, tentava fingir que era uma aventura. Julián chorou até adormecer por exaustão. Maria, sentada na cadeira velha que restou, sentiu o peso de cada escolha que a trouxera ali. Pode ser que não seja isso, pensei. Pode ser que tudo mude. Pode ser que eu esteja enganada. Mas não havia mais cidade para onde voltar. Apenas o rastro de promessas e a necessidade de proteger aquilo que agora era seu, por direito e por história. Os dias seguintes foram de sobrevivência prática. O primeiro desafio foi a água. O balde que puxava do poço voltava cheio de um líquido amarronzado, e era preciso fervê-lo para evitar doenças. Por comida, restavam as economias de Maria, algumas latas, o pão que comprava e dividia com as crianças. As noites traziam vento, e o vento trazia um medo. Medo de que ninguém viesse, medo de que a casa cedesse, medo dos herdeiros que falavam alto nas reuniões da cidade. Os vizinhos olhavam de longe. Alguns ofereceram 1 litro de leite, outros um conselho em tom seco. Houve quem fizesse comentários maldosos. Ela foi escolhida por pena, não por dívida. Mas também houve quem deixasse um saco de roupas no portão, sem nome, como quem supõe e dá. O primeiro choque moral veio rápido. Rodrigo mandou um emissário com documentos que, segundo ele, deixariam clara a inutilidade daquele lugar. Impostos atrasados, reformas caríssimas, condições de mercado. Isso não é uma herança, é uma obrigação, disse o homem. Gabriela chegou em seguida, com o olhar de quem decide o destino das outras vidas sem as mãos sujas de trabalho. Houve oferta, dinheiro agora, 8.000, 10.000, cifras que para quem vivia à margem pareciam um céu temporário. Maria ouviu e sentiu o abismo entre as intenções deles e o que ela sabia ter sustentado esperança por anos. Recusou, não por orgulho, por princípio. Havia algo na letra do testamento, na maneira como a patroa tivera coragem de escrever aquelas linhas, que impedia Maria de vender ou se afastar antes de entender. Nas noites frias, enquanto as crianças dormiam agarradas aos cobertores e ao corpo quente da mãe, Maria percorria os cantos da casa. Havia coisas simples que a impediam de descansar. Uma chave enferrujada presa numa tábua do sótão, uma caixa de remédios quase vazia, um diário antigo com páginas arrancadas. Era como se a fazenda guardasse memórias em cada fresta, e elas, escondidas, sussurrassem segredos que ninguém mais queria ouvir. Em uma noite, empurrada por uma inquietação que não sabia nomear, ela decidiu começar a arrumar, não por vaidade, mas por cuidado. Recolheu telhas, tapou frestas com barro, varreu o pó que se acumulava em camadas, como se o próprio tempo mesmo tivesse esquecido de limpar. Foi enquanto raspava o reboco de uma parede lateral, ali onde o barro se soltava em pedaços como casca seca, que ouviu o primeiro som distinto, um cruc, um estalo velho que parecia vindo de dentro da madeira. Parou. As crianças ainda dormiam. A casa rangia. Mas havia uma diferença entre o som de uma madeira que cede e o som de alguém dentro de uma parede, como caixa de segredos. Maria encostou a palma da mão na superfície fria, sentiu por baixo um espaço oco, algo que não era apenas viga, não era só barro. O cheiro do pó aumentou, como se o próprio lugar respirasse mais fundo. A curiosidade, misturada à necessidade de saber se a casa guardava algo útil, empurrou-a a continuar. Ela começou a trabalhar com cuidado,
Uma pequena lâmina improvisada, o cuidado de quem não tem luxo para errar, e o reboco foi cedendo em lascas. Cada pedaço solto parecia liberar um pequeno suspiro de passado. Quando a mão encontrou um material diferente, não barro, não madeira, Maria soube no corpo inteiro que aquilo era mais que um pedaço de metal qualquer. Havia um formato, retangular, pesado, envolto em tecido que desprendia um cheiro antigo de papel e couro. Levantou-o como quem acorda alguém que dormia há décadas. A caixa não era grande. Tinha gravetos de ferrugem nas junções e um cadeado que, surpreendentemente, não estava totalmente corroído. Havia dentro um envelope selado com cera e uma letra que ela reconheceu à primeira vista, a caligrafia de Esperança. O coração bateu mais rápido, a mão tremeu, e por um instante a fazenda deixou de ser apenas lama e frio, tornou-se o lugar onde a promessa tinha rosto. Maria sentou-se no único banco da cozinha, um banco que rangia conforme o peso aumentava, e colocou a caixa sobre o joelho. As crianças acordaram com o som e vieram um a um, ainda com sono, empinando os olhos curiosos. Não disse nada. Havia silêncio suficiente para ouvir a respiração de todos. Abriu a tampa. Dentro, algumas moedas enroladas em tecido, um pequeno saco de pedras que brilhavam com uma luz triste, joias que pareciam ter visto dias melhores e um embrulhinho de papel amarelado, o testamento complementar talvez, ou uma carta. As folhas tinham sido dobradas com cuidado. Havia uma nota também, escrita com a firmeza de uma mulher que sabia que precisava explicar escolhas impopulares. Maria, que sempre misturava trabalho com fé simples, pensou num motivo humano. Talvez Esperança tivesse escondido algo para garantir que ninguém interferisse, talvez tivesse pensado que a esmola da cidade vinha primeiro do sustento. Ela pegou a carta. A letra, agora, perto, era o rosto da voz que ela cuidara. Se eu não puder falar, faço aqui a minha vontade, dizia a caligrafia em traços longos. Não eram as mesmas palavras do testamento lido no cartório. Aquilo era algo a mais, pessoal e direto. A carta explicou, em poucas linhas, que a fazenda desquecida fora escolhida como cofre justamente porque ninguém a queria. Que durante anos Esperança havia guardado ali parte de sua vida em silêncio, receosa de ver o patrimônio dividido por mãos que ela considerava vaidosas. Que ela mantinha provas, um vídeo gravado na presença do notário, declarações escritas, testemunhas que sabiam do local das chaves e da caixa. Para que ninguém diga que eu me deixei levar pela piedade, lia-se entre as palavras, eu deixo instruções para que aquilo que é devido a quem foi fiel chegue onde deve chegar. Maria leu a carta 2 vezes. A primeira foi como quem prova um alimento desconhecido, cautelosa, perplexa. A segunda foi uma confirmação morna. Havia sentido de verdade naquilo que Esperança escrevera. Não era riqueza ostentosa, eram objetos e notas suficientes para mudar uma rotina, não para comprar um império. Havia também uma lista, curta, de nomes de pessoas de confiança, entre eles Silvestre Ochoa, um morador da redondeza, cujo nome aparecia com uma indicação. Se precisar, procure Silvestre. Ele saberá como ajudar. Havia ainda menção a um documento de vídeo que o notário segurara no dia em que a senhora deixou a última assinatura, uma declaração pública em que ela explicava suas razões e confirmava que o local da caixa fosse exatamente onde estava. As lágrimas vieram, simples e sem alarde, porque a sensação era nova. Não era alívio de quem ganha montante, mas de quem recebe reconhecimento. Era como se a pessoa que a havia visto, realmente visto, deixasse um selo, um pedaço de justiça em papel. As crianças observaram, sem entender, mas absorvendo a ideia de que algo ali mudaria o que tinham pela manhã. "Mamãe", sussurrou Daniela, e Maria sorriu com as mãos sujas de pó. Havia, claro, riscos. A palavra testamento vinha com sua formalidade e seus passos legais. Não era suficiente que uma carta existisse.
Mas a carta, a caixa e a menção do vídeo davam a ela algo muito importante: pistas. Havia como provar que aquilo não fora um golpe da sorte. Havia como mostrar que a patroa tivera intenção. Maria sabia que precisaria buscar o notário, registrar a caixa em local seguro e talvez contratar alguém para aconselhá-la. Pensou em Monterrúbio, o advogado bom, o tipo de profissional que sempre aparecia em pequenas histórias de justiça do rádio pela tarde, mas ainda estava longe dos primeiros passos. Enquanto fechava a tampa da caixa e a escondia de novo na parede, nas mãos um peso que já não devia apenas à madeira, ouviu um som vindo do lado de fora. Passos. Passos que não eram os de um vizinho amigável, nem de um caminhante perdido. Alguém caminhava rente ao muro, olhando para a casa com uma atenção que não combinava com a paisagem. O vento trouxe um galho batendo no portão. Uma figura passou pelo limiar do campo como uma sombra que caminha com propósito. Maria colocou a caixa de volta no seu buraco. O coração martelava. As crianças olharam, a respiração presa entre as fileiras dos dentes. Lá fora, alguém sussurrou um nome: Rodrigo. E uma voz masculina respondeu firme: é melhor nos certificarmos. O tom era de quem revisa um plano já traçado. Maria teve um segundo de medo que não sabia mais distinguir entre o que vinha da cidade e o que vinha da história enterrada naquele lugar. A carta lhe mostrara que havia justiça possível, mas também que havia olhos atentos às minúcias. Ela se pegou a pensar: e se soubessem? E se a caixa, escondida nas paredes, fosse motivo de cobiça? E se, ao invés de um final calmo, aquilo trouxesse tempestade? As madeiras da casa rangiam de novo. O vento parecia agora um espectador expectante. Maria fechou com cuidado a última fresta. Não era apenas por segurança, era para ganhar tempo. Dentro, a caixa dormia novamente. Fora, conversas baixas começavam a formar uma sombra que se aproximava. Havia, por baixo de tudo isso, uma verdade simples e dura. A descoberta mudara algo, mas não tinha por si só o poder de resolver as traições. Era apenas o começo de uma história que exigia prudência, aliados e uma coragem que agora devia ser um pouco mais do que o esforço de cada dia. Antes de sair da cozinha, ela rezou uma frase curta, sem bravatas, sem promessas. Obrigado por quem viu. Dá-me só sabedoria para fazer o que é certo. Não pediu riquezas, pediu juízo. Depois limpou as mãos na saia e foi ao encontro das vozes do lado de fora, com as crianças ainda presas nos pensamentos e o buraco na parede guardando um segredo que poderia mudar tudo, para o bem ou para o mal. Se essa história está tocando você, se inscreva para acompanhar até onde esta descoberta levou Maria e o que os próximos passos trouxeram para seus filhos. Quando empurrou a porta, o sol tocou a poeira de maneira aguda. 2 carros pararam na estrada de terra. Um com placas da cidade, outro com o olhar de quem não veio por acaso. Rodrigo estava ali, austero. Ao seu lado, um homem que não sorria e que segurava um envelope grosso. Mais atrás, meio à sombra das árvores, Silvestre observava, como se tivesse vindo porque a própria terra pedira. Havia tensão nas pernas de quem espera violência e também nas de quem espera acerto civil. Maria entrou no terreno como quem atravessa um tribunal informal. Sua voz, quando falou, foi calma, mas firme. Isso é minha casa. Isso é o que ela me deixou. Rodrigo sorriu com maldade controlada. Temos certas dúvidas, Maria. Há documentos que queremos revisar. Ele colocou o envelope sobre a mesa de cimento, aberto, mostrando uma cópia de algo que não precisava ser lido para intimidar. Na sombra, Silvestre tossiu e disse apenas: se a senhora deixou alguma coisa, que fique claro para todo mundo. Não é lugar para confusão. Havia no tom dele uma autoridade pequena, de quem viveu por ali e sabia dos riscos de mexer com o que dorme nas paredes de um lugar esquecido. E havia também o som discreto de passos que se aproximavam. Um carro parava mais adiante, como se mais curiosos quisessem ver o que acontecia. Maria pôs as mãos na cintura, tentando não mostrar que tremia.
A carta fora um sopro de justiça, mas naquela praça improvisada de acusações, a justiça precisava de provas que o cartório guardara e de gente que se dispusesse a acompanhar. Ela lembrou por um momento do nome do notário que aparecera na carta, do vídeo que Esperança gravara e sentiu que não podia se deixar intimidar. Havia um futuro a proteger, não só dela, mas das crianças que a olhavam para ver se a mãe mudaria de ideia. Enquanto as palavras se arrastavam na troca de acusações e promessas, algo estranho aconteceu na beira do campo. Uma sombra se moveu mais rápido do que o esperado. Não era a pressa de um desses deslocamentos legais, era a pressa de quem vai buscar vantagem. Silvestre franziu o senho, e um ruído baixinho, um metal contra metal, foi ouvido a partir do lado oposto da casa. Maria sentiu o sangue esquentar. Em sua mão, a bagagem emocional de 12 anos, agora convertida em uma determinação simples e afiada. Protegeria o que era dela. Mas sabia que resistir sozinha seria como enfrentar uma tempestade com um guarda-chuva furado. Precisaria de testemunhas, precisaria do notário e precisaria de tempo, se o tempo fosse concedido a ela. Ela ainda não sabia que a caixa na parede seria o primeiro passo de algo maior, um combate de vontades, uma necessidade de provar o que era certo e, talvez, de transformar a dor em alguma forma de provisão para outros. Ainda não sabia que, ao abrir as portas daquela casa, não revelaria só moedas e papéis, mas ativaria a cobiça e a solidariedade em iguais medidas. Mas naquele minuto, com a poeira dançando na luz e os filhos colados ao corpo, ela tinha uma certeza pequena e resistente. Havia, naquele pedaço de terra esquecido, uma chance de dignidade que não aceitaria trocar por um envelope fácil. A conversa se elevou em tons. Rodrigo falou e suas palavras se encaixaram com pressa. O homem ao seu lado deixou claro que contestaria tudo. Silvestre, calmo, repetiu que via o lugar com outros olhos. E, enquanto isso, em algum ponto da casa, uma madeira soltou um gemido sutil, como se a própria história respirasse. Maria fechou os olhos por um instante e lembrou-se da caligrafia da patroa, daquelas linhas que agora queimavam no peito como uma declaração. Havia alguém que afora vê-la, realmente vê-la, e agora isso tinha consequências. Não seriam apenas para ela, e o primeiro passo era proteger aquilo que descobrira. Quando abriu os olhos, a voz de Rodrigo já acusava, quase em tom de sentença. Exigimos que essa caixa seja entregue a nós, enquanto regularizamos a situação. Maria sentiu a pele formigar. Era o som da cobiça tentando se vestir de legalidade. Por dentro, a carta da patroa lhe dizia outra coisa. Procure Silvestre, procure provas, não venda por medo. E foi nesse fio que ela segurou a si mesma, respirando fundo, pronta para responder. Pronta para contar que havia sim um vídeo, um notário, e que não aceitava a entrega imediata de nada. Nesse instante, distante, o som de pneus no cascalho anunciou a chegada de alguém que poderia mudar o jogo. Uma figura saiu do carro com o ar de quem não era de lá, mas que fora chamada pelo peso da necessidade. Não era o notário, não ainda. Era outro homem, de mãos limpas, com o olhar de quem resolveu tomar partido porque o mundo precisava, às vezes, de gente que faz o certo sem esperar aplausos. Maria não sabia o nome dele, só sabia que, ao encarar aquela presença, sentiu um pequeno alívio. Talvez houvesse quem acompanhasse o processo de provar que o que estava ali pertencia, por direito, àquela mulher que agora recusava vender sua dignidade. A tarde escureceu um pouco por entre as nuvens. A conversa, que até agora fora uma dança de acusações, sentou-se em bordas mais firmes de negociação. Mas ninguém ainda falava das caixas que talvez existissem além daquela, nem dos homens que poderiam aparecer quando soubessem. A caixa na parede fechava uma história e, ao mesmo tempo, abria outra. Maria olhou para as crianças, para a casa, para as pessoas que agora formavam um círculo indeciso. Precisava agir com calma, mas precisava agir. Ela respirou e a casa pareceu ouvir. Ainda havia tempo, pouco tempo talvez, para fazer o que era certo.
O sol caiu um pouco mais e a sombra dos 2 carros se alongou sobre a terra. O destino de uma família pequena pendia, por enquanto, nas linhas de uma carta e nas mãos de quem tinha coragem suficiente para não dividir aquilo que não devia ser dividido. Lá dentro, a caixa guardava, entre moedas e papel, uma história que pouco a pouco começava a escancarar as portas de um passado que ninguém mais poderia calar. Ela ia então dar o primeiro passo, procurar o notário, e saber ao final daquele dia que havia provas. Mas fora dali ainda havia algo mais, algo que se movia nas sombras e que faria com que a verdade não bastasse sem quem a defendesse. O homem que tinha descido do carro era, na verdade, o advogado que a carta mencionava sem dizer o nome, licenciado Monterrúbio. Chegara porque alguém avisara, Silvestre, que não era homem de grandes viagens, mas sabia quando uma injustiça precisava de companheiros. Monterrúbio veio como quem traz ordem onde há confusão, com pasta de couro, papéis já alinhados e um olhar que misturava paciência e pressa. A presença dele resolveu algo essencial naquele instante. Não era mais uma discussão de barbeiros e curiosos. Passava a ser uma disputa que poderia ter testemunhas, prazos e consequências. Vim porque me disseram o suficiente, falou, ajeitando o paletó coberto de pó do caminho. A voz era calma, quase reconfortante. Vi o nome do notário, vi as indicações na carta. Preciso ver a caixa, preciso ver a documentação assinalada. Rodrigo tentou interromper com um riso curto, mas Monterrúbio não cedeu. Pediu para olhar, anotar, fotografar aquele que poderia ser o primeiro documento da história de Maria. Enquanto isso, Silvestre caminhava de um lado para outro, a figura curta e firme de quem conhece cada curva do terreno e cada vizinho da redondeza. A primeira providência foi simples e prática, tirar a caixa das paredes. Monterrúbio sugeriu que a trouxessem para fora, onde pudessem ver com luz natural, não porque duvidasse da boa-fé de Maria, mas porque, em tribunal, a clareza das coisas faz diferença. Eles colocaram a caixa sobre a mesa de cimento. A poeira que lhe caía parecia ter nascido ali mesmo, para não deixar dúvidas sobre seu abandono. Monterrúbio pediu que ninguém tocasse no envelope selado sem ele. Havia procedimentos, havia cadeia de custódia, havia a necessidade de preservar tudo para que no futuro ninguém dissesse que algo havia sido plantado depois. Quando abriram o envelope, entre as notas e peças de prata, havia, justamente, um documento que faria a diferença. Uma declaração registrada, assinada na presença do notário, e um aviso sobre onde a gravação do vídeo poderia ser encontrada. Monterrúbio sorriu, não de alegria, mas de alívio jurídico. Isso muda muito, murmurou, olhando para Maria como se dissesse, agora temos como provar. Seria preciso levar tudo ao cartório. Seria preciso requisitar a gravação, testemunhas e firmar um inventário judicial. Mas ali, naquele quintal batido pelo vento, o peso do papel começou a ter mais força do que a voz alta dos herdeiros. Rodrigo não gostou do rumo. A arrogância que o fazia mover-se como se o mundo lhe devesse facilidades transformou-se em pressa. Isso é um truque, disse, com a arrogância de quem conhecia atalhos. Não podemos deixar que documentos escondidos decidam tudo quando há uma sucessão em aberto. Gabriela e Fernando repetiam olhares comedidos, calculando ganhos, calculando o que ainda poderiam tirar dali. O tom deles se tornou ameaçador em cortesia. E a cidade inteira parecia pronta para assistir a uma disputa que pudesse dar dinheiro e espetáculo. Monterrúbio anotou nomes, pediu que Silvestre e outros vizinhos assinassem um pequeno termo de presença e prometeu levar a caixa e as cópias do documento para o cartório no dia seguinte. Não toquem em nada até lá, deixem que a lei faça o seu trabalho, falou em tom seco. Para Maria, aquilo soou como uma promessa. Não era garantia de vitória, mas era um caminho. E ela, que sempre preferira a honestidade do trabalho ao brilho fácil, sentiu que seguir por esse caminho era a maneira certa de honrar a memória de Esperança. Não passou muita hora até que a tensão na estrada mudasse. Homens de olhar estranho voltaram a rondar a casa naquela noite. Não eram os herdeiros desta vez, nem advogados. Eram outros, contratados para checar boatos. Jovens com jaquetas escuras e olhos que calculavam objetos mais do que pessoas. As luzes de um carro surgiram, brilharam na estrada e se apagaram, como quem respirasse e recuasse.
Silvestre ficou de prontidão. Havia quem na região conhecesse pessoas que faziam trabalho sujo por um preço. Mexer com o que dorme em paredes de lugares esquecidos costuma despertar esse tipo de gente. Monterrúbio, prudente, sugeriu um esquema de vigilância improvisada. 3 homens da vizinhança fariam um revezamento, dormir com janelas abertas e manter a poeira da noite como alarme. Disse também que, se algo acontecesse, ligaria para as autoridades. Havia algo que nenhum deles podia dispensar: tempo. Um testamento, mesmo claro, precisa de registro, de documentos, de fé pública. E tempo é o que os oportunistas mais temem. Ainda assim, a noite chegou com o vento cortando os ossos. As crianças tentaram dormir como sempre, abraçadas com uma boneca entre as pernas e a cabeça no colo da mãe. Maria, pela primeira vez desde que saíra da cidade, deitou no chão e deixou que a poeira fizesse cócegas na pele. Pensou nos momentos em que Esperança lhe falava baixinho, pedindo para que alguém confiasse naquela traza, porque alguma vez havia sido refúgio. A carta agora provava que as decisões da velha mulher tinham um porquê. Será que fiz bem em recusar o dinheiro? Pensou, lembrando o riso contido de Rodrigo. Sentiu-se cansada, mas firme. Às 2 da manhã, quando o mundo parecia mais gentil e o silêncio aprofundava, ouviram-se motores novamente, desta vez mais ruidosos, mais próximos. Luzes atravessaram as janelas com pressa, como se cortassem a noite. Havia vozes baixas e depois um som que fez as crianças acordarem. Passos no quintal, a raspagem metálica de ferramentas contra a madeira. Maria sentiu suas pernas ficando frias. Sabia que aquilo poderia ser uma tentativa de intrusão. Pegou a criança menor, sussurrou para que os mais velhos ficassem quietos e, sem pensar em heroísmo, foi até o pequeno compartimento onde guardava a caixa, por instinto, para saber se ainda estava ali. Silvestre estava do lado de fora. Havia algo na maneira como ele segurava o facão que impunha ordem, não violência gratuita, apenas proteção. Aos olhos dele, a fazenda era uma extensão da própria comunidade. Mexer com aquela mulher era mexer com o povo. Ele levantou a mão para sinalizar e correu, chamando o nome de um vizinho que estava de vigília. Um farol se aproximava rapidamente, e a precisão dos passos revelou que não eram apenas vasculhadores oficiosos, homens com experiência de roubo, movendo-se como quem sabe onde pôr a mão. Maria sentiu a respiração apertar, mas tentou manter a calma. Havia o som distante de um carro, os latidos de um cão e depois uma chamada pelo rádio que não deixou dúvidas. A polícia havia sido alertada. A chegada dos ladrões foi abrupta. Um portão arrombado, vozes que se apressavam, sombras que invadiam o quintal. Eles não eram discretos. Um deles, mais alto, tentou escalar o muro com uma escada que colocaram sem cerimônia. Outro tentou forçar uma janela onde imaginava haver algo valioso. O gesto foi descoberto por um vizinho que gritava alertas, e nesse momento as coisas se aceleraram. Silvestre, com coragem que parecia pequena diante do perigo, começou a bater latões e a gritar. O barulho acordou toda a vizinhança. A polícia rural, que fora avisada pelo telefone precário de um dos vizinhos, chegou com sirenes quase tímidas no meio daquela noite de campo. Não tinham força de cidades, mas tinham ordens. O que se seguiu não foi um tiroteio cinematográfico nem um sangrento confronto, foi uma corrida pelo terreno, com vozes, empurrões e um policial que entrou em cena com a autoridade que a lei confere. Os ladrões foram surpreendidos, pegos tentando esvaziar o pequeno cofre improvisado que haviam descoberto, mas não chegaram a tempo de abrir a caixa escondida na parede. Havia sim um momento de tensão quando um deles avançou pela porta do quarto onde as crianças se encolhiam. Um vizinho colocou-se à frente e, sem violência inútil, conseguiu empurrar o homem para fora do alcance. A polícia com tensão deu ordens, algemou e retirou. Rodrigo, que estava do lado de fora da casa, em roupas sujas de concha e desculpas, não parecia ter participado daquela ação direta, mas sua presença e a de outros conhecidos seus levantou olhares e suspeitas. A investigação que se seguiu, rápida e contida, não era apenas uma operação policial, era a abertura de um capítulo que mostrava que proteger algo não era só esforço individual.
O delegado fez perguntas, solicitou nomes e ouviu o relato de Silvestre e de Monterrúbio, que já se movimentava para levar a caixa e as evidências ao cartório. Havia marcas de intenção criminosa, e os policiais anotaram tudo. Os ladrões foram levados para interrogatório. Alguns, ao serem revistados, carregavam objetos que pareciam ter sido recém nos bolsos, talvez frutos de saques anteriores. Nada ousado demais, mas o bastante para que a cidade começasse a murmurar coisas que dali em diante fariam diferença em tribunal. Não era apenas uma discussão de família, havia indícios de crimes. O estranhamento ficou por conta de Rodrigo, que continuava a circular com a insolência de quem se sente dono de direitos que não lhe pertencem. Licenciado Bermudes surgira para representá-lo, um homem de palavras afiadas e terno perfeito, que parecia preparar-se para entrar em batalhas legais mais quentes. Bermudes fez o que todos os bons advogados fazem quando um caso está no flash. Levantou dúvidas, assinou peças processuais, falou em impugnação do testamento. Sua linha era a mesma: duvidar, criar atraso e talvez no limbo do tempo ganhar alguma vantagem. Mas havia do lado de Maria mais do que dor. Havia evidência. Havia a carta, a caixa, as testemunhas e o vídeo que o notário guardara. Monterrúbio trouxe comprovantes do cartório, a cópia registrada do documento e um pedido formal para que o notário entregasse a gravação. Fez tudo com paciência, com a disciplina de quem sabe que no direito os passos certos vencem o ruído emocional. Não era vingança, era método. A comunidade inteira peregrinava na direção daquele método: ouvir depoimentos, assinar termos, juntar provas. E havia algo bonito na maneira como as pessoas pequenas, antes povoadas por olhares de pena, se tornaram peças de um processo que buscava justiça. O primeiro ato judicial foi na semana seguinte. Um juiz local, acostumado a litígios de terras e dívidas, ouviu com atenção o pedido de inventário. Monterrúbio apresentou os papéis, o vídeo, o termo de testemunhas e a lista de itens encontrados. Bermudes, do outro lado, tentou desacreditar. Falou em vícios, em possível coação, em desconhecimento. Suas palavras eram bem colocadas, afiados cortes de linguagem que, para quem conhece a lei, disfarçam incertezas. Mas havia um detalhe que desmontou boa parte desse ataque. O notário, pessoa séria e conhecida na comarca, apareceu perante o juiz com o arquivo da gravação e com a confirmação de que fora feita em sua presença, com a assinatura da falecida e a indicação do local da caixa. Havia ainda a lista de testemunhas que confirmavam que Esperança havia falado claramente sobre a intenção de não dividir tudo com os filhos. A corte, depois de ouvir, não resolveu de pronto toda a controvérsia, mas determinou medidas de proteção. A caixa ficaria depositada em cofre bancário judicial até que o inventário fosse concluído, e a posse da casa ficaria temporariamente a cargo de Maria mediante termo de responsabilidade. A sensação de alívio para Maria foi como chuva em solo rachado. Não era vitória definitiva, mas era proteção, e isso, para quem vinha de 12 anos de silêncio, era quase como justiça. Ela chorou na frente do juiz, não de vitória hedonista, mas de reconhecimento de que a coisa certa vencera o vento das maledicências. As crianças, na retaguarda, olharam para a mãe como se ela fosse uma rocha que, apesar de balançar, não se partia. Havia olhos da cidade que começavam a respeitá-la de outra maneira, não por lábia, mas por constância. A disputa legal, porém, não terminou ali. Bermudes acionou medidas protelatórias, solicitações de perícia, pedidos de exame da autenticidade do papel, pedidos de exame de assinaturas. Eram táticas conhecidas, tentativas de usar o ritmo lento da justiça para desgastar a parte mais frágil. Monterrúbio, com paciência de quem conhece o caminho das pedras, respondeu a cada pedida com documentos, com pedidos fundamentados e fez uso do vídeo como peça central. No registro, a voz de Esperança era clara e direta. Não havia dúvida de intenção. O tribunal, analisando a gravação, considerou-a um documento firme, gravado na presença de autoridades do cartório e testemunhas, e manteve a decisão de proteção. A impugnação perdia força. Enquanto as brigas se desenrolavam em gabinetes e salas silenciosas,
a vida de Maria e dos filhos teve que seguir. A caixa, agora em depósito seguro, não poderia mais servir para resolver despesas imediatas. Era preciso agir com prudência. Monterrúbio sugeriu abrir uma conta conjunta de gestão cautelosa e designar um curador provisório, alguém de confiança da comunidade, até o final do processo. A ideia agradou a Maria. Não queria ostentação nem gasto rápido. Queria antes um passo a passo para colocar as crianças na escola, consertar o telhado e garantir uma casa mais digna. Os primeiros usos do dinheiro foram pragmáticos e modestos. Compraram um lote pequeno na cidade, não uma mansão, apenas um imóvel seguro, com uma cozinha que funcionasse, água corrente e parede que não tremesse com o vento. A mudança foi feita com suor e amigos. Vizinhos que trouxeram um pouco de força para carregar móveis, pratas antigas que serviram como troco para algumas compras e, sobretudo, um sentimento novo: pertencimento. As crianças começaram a estudar e Maria, que sempre fora de formação simples, sentiu o prazer de ver os filhos com cadernos novos, uniformes alinhados e lancheira no braço. Era algo que mudava o rosto de cada manhã. Além do que lhes pertencia, algo mais aconteceu. Como quem recebe e divide, Maria e Monterrúbio, com o apoio de Silvestre e de algumas pessoas da comunidade, organizaram um fundo discreto para ajudar outras viúvas e famílias fragilizadas. Não era uma instituição com registro pomposo, era uma caixa de prudência, com critério simples: prioridade para quem tinha filhos em casa, para mulheres idosas que cuidavam de netos, para pequenos agricultores que não tinham renda fixa. A ideia não veio para exaltar Maria, veio porque ela mesma não queria que sua história fosse um privilégio isolado. Se me deram, eu devolvo em parte, disse ela mesma em pensamento. Era justiça restauradora, não vingança, não ostentação, mas rearranjo social para quem precisava. Com o tempo, a fazenda, aquele lugar que fora riso e desprezo, ganhou nova função. O terreno foi doado, sim, doado, para um projeto que Monterrúbio ajudou a formalizar, um centro comunitário em nome de Esperança, dedicado a cursos de alfabetização, oficinas de costura e um pequeno refeitório comunitário. A doação foi feita com a condição de que o espaço não fosse vendido para interesses privados. Deveria ser gerido por uma comissão local, com representação das famílias beneficiadas. A decisão foi um golpe simbólico. Aquilo que fora usado para esconder uma justiça tornou-se agora um lugar público de cuidado. A cerimônia de inauguração foi simples: mesas de madeira, bandeirolas gastas, pão e café. Não houve fita azul. Houve gente que trouxe arroz, sobras de rede e muita conversa. As crianças correram entre as paredes reconstruídas. A mesma casa que outrora fora lar da suspeita tornou-se abrigo de projetos. Rodrigo, Gabriela e Fernando não perderam totalmente o orgulho. Tiveram que aceitar que o tribunal reconheceu a vontade da falecida. Houve ressentimento, certamente, tentativas posteriores de litígio, sim. Bermudes recorreu, tentou novas cartas e argumentos, prometeu impugnação em instâncias superiores, mas a sequência de provas, o vídeo, os testemunhos, os registros no cartório, tornou cada investida mais tênue. Aos olhos da cidade, a narrativa havia mudado. O homem que tentara comprar o tesouro com pressa, agora parecia alguém que havia falhado ao medir a própria avareza. O que era ganho pessoal transformou-se, com o tempo, em reputação desgastada. Alguns dos conterrâneos que até então os admiravam pela riqueza aparente começaram a ver a sanha como sinal de perigo moral. Não era justiça espetacular, mas era consequência. Quem havia tentado forçar a mão sentiu as portas do convívio fecharem-se em parte. Os meses que se seguiram foram de consolidação. Monterrúbio administrou a venda parcimoniosa de peças supérfluas que fizeram parte da caixa. Algumas joias foram vendidas, outras transformadas em fundo. As moedas antigas, cujo valor sentimental era menor, foram convertidas em capital para pequenos investimentos sociais. A compra de um gerador para a fazenda comunitária, reforma de uma sala para alfabetização e uma pequena reserva para emergências médicas das famílias vizinhas. Maria, que poderia ter optado por reclusão com o novo capital, escolheu investir naquilo que conhecia: educação e moradia digna. Havia uma lógica prática em suas escolhas. Não era filantropia de vitrine, era cuidado de quem conhecia o que precisava de verdade. Na cidade, a vida de Maria transformou-se. Trabalhou em pequenos empreendimentos, costurou,
Cuidou de outras crianças e ainda assim guardou tempo para ir ao centro comunitário quando era necessário. As pessoas passaram a tratá-la com respeito que não vinha apenas da posse, mas da coerência. Havia algo na sua presença que afirmava: tudo o que fez foi pelos filhos e pela comunidade. Daniela cresceu com a leitura como companhia. Mateu começou a estudar mecânica e a consertar coisas pelo bairro. Julian revelou um gosto por ensinar aos mais novos o que sabia. A dignidade do trabalho, repetida em cada gesto, era agora a herança mais forte do que qualquer moeda. Em um dia claro de primavera, organizaram uma reunião para formalizar a gestão do centro em nome de Esperança. Havia uma placa de metal colocada com cuidado: Centro Comunitário Esperança, em lembrança de quem viu e protegeu. O nome fez Maria tremer por dentro. Ela nunca imaginara que a mulher que cuidara da patroa poderia terminar inaugurando um lugar em honra àquela mesma patroa. Mas foi isso, símbolo de que um gesto humano pode abrir caminhos inesperados. Silvestre, com a humildade que sempre teve, e Monterrúbio, com a gravidade de sempre, permaneceram nas primeiras filas. O prefeito local compareceu, não para discurso longo, mas para reconhecer que a cidade, em alguma medida, havia aprendido algo. A provisão pode ser testada e a justiça construída. Houve aplausos, abraços e naquele dia também algumas lágrimas. Lágrimas que não eram apenas de alívio, mas de gratidão pela forma como as coisas haviam sido tratadas. Maria subiu em um pequeno banquinho e falou poucas palavras. Agradeceu a quem assistira, disse que honraria o nome de Esperança com trabalho e mencionou que o centro era mais do que um prédio, era promessa de cuidado para quem precisa. A fala foi breve, direta, como quem não quer se perder em discursos. Depois, distribuiu livros, brinquedos que restavam e fez questão de começar um roteiro de aulas para as mães que queriam aprender a ler e a escrever. O tempo trouxe também outra virtude: o silêncio das pequenas humilhações que uma vez pesaram sobre ela. Havia quem antes risse e hoje pedisse conselhos para administrar pequenas economias. Havia quem antes olhasse com pena e agora perguntasse pela matrícula das crianças. A cidade mostrava que quando uma história é contada com paciência, as bordas em volta das pessoas mudam. Não era transformação instantânea. Era trabalho de construção. A fazenda, o lugar esquecido que abrira portas e conflitos, passou por uma intervenção tímida. Consertaram o telhado na parte onde o centro teria uma pequena sala de cursos, plantaram mangueiras e árvores miúdas que em alguns anos dariam frutos. A parede onde a caixa fora escondida permaneceu intacta, por escolha. Um espaço preservado que virava memorial, não para ostentação, mas para lembrar que tesouros podem estar onde menos se espera. Maria, de vez em quando, ia até lá e ficava em silêncio por alguns minutos. Tinha um instinto de tocar o barro, de sentir a textura daquilo que a salvara, e sempre repetia, baixinho, as palavras que tantas vezes lhe ajudaram. Obrigada por quem me viu e me respeitou. Não pedia riquezas ou sinais, pedia juízo e que pudesse continuar sendo instrumento de dignidade para seus filhos e para outros. A relação com os herdeiros transformou-se, com o tempo, em uma distância cortês. Rodrigo tentou reaproximações, alguns pedidos disfarçados de negócios. Gabriela tentou negociar espaços de mercado local. Fernando apareceu com promessas de ajuda que cheiravam a conveniência. Maria respondeu com limites firmes. Aceitaria parcerias que beneficiassem a comunidade, não negócios pessoais que pudessem apagar a história do que acontecera. A consequência natural foi que alguns laços se perderam. Outros, curiosamente, foram costurados de novo, mas com menos brilho e mais honestidade. Houve também uma reparação que não veio através de um tribunal. Alguns dos ladrões que ali tentaram entrar foram, depois de cumprirem pena ou sob medidas alternativas, integrados em programas de trabalho comunitário. A comunidade, que poderia ter guardado ressentimento, optou por oferecer possibilidades de reabilitação. Era uma escolha difícil, mas que seguia a linha de justiça restauradora defendida desde o início. Em vez de vingança, procuraram-se maneiras de reinserção. Assim,
o centro comunitário começou a oferecer oficinas de geração de renda que absorveram, eventualmente, alguns ex-agressores que aceitaram mudar o curso de suas vidas. Anos passaram, as crianças cresceram e o que parecera um episódio isolado se converteu em uma história viva de compatibilidades. Daniela, agora jovem mulher, voltou a ajudar no centro como professora voluntária. Mateu montou uma pequena oficina de concerto próximo à casa que compraram. Julián tornou-se um dos monitores das oficinas do centro. Maria, ao vê-los, entendeu que o maior dos tesouros era a capacidade de transformar o que recebeu em pé de apoio. Tinha mais do que uma casa, tinha um projeto de vida que envolvia educação, trabalho e solidariedade. No entardecer em que o vento soprava leve, Maria voltou à velha casa de barro com os filhos, agora quase adultos, e caminhou até o ponto onde raspara o reboco anos antes. A parede, agora restaurada, mantinha um pequeno nicho com um pedaço de madeira pintado com as palavras: "Aqui dormiu o segredo que nos deu vida." As crianças não eram mais tão crianças. Olhavam para a parede com o respeito de quem aprende a história de família. Maria tocou o lugar e sentiu o cheiro das memórias, não com amargura, mas com reconhecimento. Ela pensou em Esperança sem santificá-la, como alguém que fora complexa e que tomara uma decisão difícil. Compreendeu que a velha mulher fizera aquilo porque temera que a própria família a traísse, e ao mesmo tempo agradeceu por ter sido vista, não porque fosse melhor, mas porque fora fiel no cuidado. Maria soube que a fidelidade nem sempre se recompensará com aplausos públicos, mas que a justiça, quando bem manejada, tem o poder de transformar vidas. Não era uma lição teórica, era a experiência concreta de ver o sofrimento virar ação. No fim, o que restou foi algo simples, um pedaço de terra doado para crianças estudarem, uma casa que não treme mais com o vento e um fundo que ajuda a pagar consultas médicas e mensalidades para quem precisa. Havia também sentenças judiciais que confirmaram a validade do testamento e que responsabilizaram penalmente alguns daqueles que tentaram explorar a situação, consequências legais reais para ações igualmente reais. Ninguém transformou a vitória em festival, transformaram-na em trabalho. O clímax da história, que podia ter sido um auge de ódio e destruição, transformou-se em uma série de pequenas vitórias. A prisão dos ladrões na noite do assalto, a apresentação do vídeo no cartório, a assinatura que selou a doação da fazenda como centro comunitário. Cada ato foi simples, mas acumulado e fez nascer uma convivência mais digna. A cidade, que antes olhara com desdém, passou a ver que a promessa de esperança só se cumprira porque houve quem a defendesse com método e coragem. No último ato desta jornada, quando os 3 irmãos que o título da história lembrava, agora crescidos e com suas decisões tomadas, foram ao centro para assistir a uma pequena cerimônia de entrega de brinquedos e cadernos, ninguém precisou de grandes palavras. Havia sorrisos, havia trabalhos sendo feitos, havia o som de crianças que antes não tinham merenda suficiente e agora comiam com gosto. Maria olhou para tudo aquilo e teve a sensação de que a vida, apesar das feridas, oferecia remendos capazes de dar calor. A fazenda esquecida deixara de ser drama, tornara-se ponte. Antes da história encerrar, há algo que convém dizer com clareza. Nada do que aconteceu foi garantia de que tudo no mundo funcione assim sempre. Não é uma fórmula mágica. A providência que apareceu ali foi uma conjunção de escolhas humanas, de coragem comunitária, de procedimentos legais corretos e de humildade para não desperdiçar o bem recebido. A mensagem não é quem sofre será recompensado automaticamente, mas sim quando a solidariedade se alia à lei, quando a prudência guia a generosidade, nascem possibilidades reais de dignidade. E assim, voltando ao lugar onde começou tudo, Maria encosta a mão na parede que guardou o segredo e sorri, como quem conjuga passado e futuro. Sente, ao mesmo tempo, um lamento pelo que sofreu e uma gratidão pela forma como a vida foi reorganizada para o bem de mais gente.
olha para as crianças correndo no campo e entende que a verdadeira herança é o gesto de garantir que outros possam ter as mesmas oportunidades. Entra no centro comunitário, senta-se numa cadeira e observa a sala cheia. As paredes guardam histórias, o chão, passos, a mesa, alimento para ideias que brotam. Se você estivesse no lugar dela, o que faria? Compartilhe nos comentários. Conte-nos qual atitude lhe pareceu mais corajosa nessa história. Inscreva-se para acompanhar outras narrativas que falam de justiça, dignidade e providência transformada em ação. E antes de partir, uma palavra simples de desejar: que você encontre na sua vida coragem para proteger o que é justo e sabedoria para usar o que recebe em benefício de outros. Deus te abençoe.